paz e a graça do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Vamos começar mais uma videoaula para a glória de Deus. Hoje aula de número 17, né? Da nossa EBA Web, Escola Bíblica Avivar, web, né? Online. E eu creio que Deus vai te abençoar, continuar te abençoando nessas aulas, nessas oportunidades que nós temos às quartas-feiras para estar falando da palavra do Senhor, estar em comunhão uns com os outros. Eu creio que Deus vai sempre estar recebendo o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso convite para que Ele venha e esteja à frente com total liberdade. Amém? Vamos fazer uma oração, depois vamos falar sobre o tema de hoje, que é a estrutura da Bíblia. Nós pegamos aqui 3 aulas anteriores e demos uma pincelada, uma passadinha sobre alguns temas de teologia, né, sobre a bibliologia mais especificamente, e hoje vamos falar sobre a estrutura da Bíblia, tá bom? Vamos então fazer uma breve oração? Feche os seus olhos, curva a cabeça, vamos orar. Pai Santo, entramos em Tua presença, pedindo perdão pelos nossos pecados. Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus, acampa os seus anjos ao nosso redor, tira todo impedimento e empecilho e nos ajuda, Senhor, a aprender, a compreender, a focar na Sua palavra. Escreve a Tua palavra na tábua do nosso coração. Nos ajuda, Senhor, a pôr em prática e a jamais nos esquecermos dos ensinamentos do Senhor. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus e graças a Deus. Bom, vamos então dar início. Nós temos aqui um texto áureo para nossa leitura. Se encontra no Novo Testamento, tá bom? Texto áureo no Novo Testamento. Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 44, tá bom? Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 44. Vai dizer assim: E disse-lhes: São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Glória a Deus. Aí temos também aqui para a nossa leitura uma verdade prática, né, que seria uma pequena introdução aqui, vamos dizer. Então seria assim: a Bíblia se divide em Antigo e Novo Testamento, totalizando 66 livros divinamente inspirados por Deus. Toda a Bíblia é nossa única regra de fé e prática. Glória a Deus. Então, toda a Bíblia é nossa única regra de fé e prática. A leitura de hoje ela é o texto áureo, só que na continuação. Então, ainda no Evangelho de Mateus, capítulo por número 24, e nós vamos dar sequência na leitura. Então vai dizer assim: E disse-lhes: São estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Glória a Deus. O texto é muito bom, atestando aqui que o próprio Jesus atestando que o Antigo Testamento, as leis de Moisés, os livros dos profetas e até mesmo ali o livro dos Salmos, né? Todos eles
são divinamente inspirados por Deus e o próprio Deus reconhece, né? Jesus, a segunda pessoa ali da Trindade, né? Ele reconhece, ele em sua divindade, ele como um Deus, reconhece a inspiração divina destes textos sagrados, né? E claro, também o texto que contava a vida dele. Bom, vamos dar sequência então aqui, fazendo uma introdução. Antes da gente entrar, temos aqui, como nas aulas anteriores, 3 pontos de vistas, e no final de cada um deles temos um pequeno resuminho e depois a conclusão. Tá bom? Vamos dar início então. Começa dizendo assim a introdução. A Bíblia Sagrada foi escrita majoritariamente em hebraico e grego. Isso aqui é muito interessante, tá? Porque muita gente pega a Bíblia em português e quando a gente... o que acontece? Quando a gente lê a Bíblia em português, a gente acaba se esquecendo que a Bíblia ela, foi escrita em outra nação, por um outro povo, em uma outra época, por outra geração, com uma outra cultura, com um outro entendimento. Então, a gente lê a Bíblia e lê a Bíblia baseada nos nossos valores. A gente acaba lendo a Bíblia e a gente vê tudo o que acontece hoje em dia e tenta adaptar a Bíblia para a nossa época, para os nossos valores ou para o que a gente acha que é certo hoje. E a Bíblia não funciona dessa forma. A Bíblia ela é a revelação de Deus. Então, é nós que temos que nos adaptar para a revelação de Deus. Então, quando a Bíblia diz aqui, quando o texto diz, a Bíblia Sagrada foi escrita majoritariamente, ou seja, em sua maioria, em hebraico e grego, né? Ou seja, por que a maior parte da Bíblia foi escrita em hebraico e grego? Porque existem alguns textos que foram escritos em aramaico, né? Principalmente ali posteriormente o período da Babilônia, né? Onde eles falavam aramaico nos outros povos ali, junto com os outros povos. Então, na maioria da Bíblia está escrito em hebraico e grego. Grego porque era o idioma usado ali no Novo Testamento, né? Era o idioma principal, e o hebraico e também aramaico no Antigo Testamento. Ou seja, naquela época era mais utilizado o hebraico e também o aramaico. Então, na época de cada texto foi escrito, em que cada texto foi escrito, os idiomas, cada um era o idioma usado da época. E o idioma mais usado nas épocas do Antigo Testamento, né, que foram escritos em épocas diferentes, foram textos escritos em hebraico, em sua maioria, e alguns em aramaico. E agora, no Novo Testamento, praticamente o Novo Testamento inteiro está em grego, tá bom? Então isso faz a gente relembrar que a Bíblia em português, por exemplo, ela é só uma tradução, né? Então era um outro povo, uma outra cultura. Então olha só, a Bíblia foi escrita em um período de aproximadamente 1.600 anos por cerca de por cerca de 40 homens, e ela se estrutura em Antigo e Novo Testamento. Então, a Bíblia foi escrita em outro idioma, ela foi escrita num período de 1.600 anos. O que significa dizer que a Bíblia foi escrita em 1.600 anos? Quer dizer que demorou do dia que começou a escrever, o dia que Moisés escreveu lá sobre Gênesis, o dia que o profeta Joel escreveu a profecia de Deus ali no livro de Joel, o livro de Daniel, ou o livro de Ezequias, né? Salmos, Cantares. Então, tudo aquilo que foi escrito, cada um foi numa época. Então, Davi morreu, depois que Davi morreu, aí veio Joel, veio Amós, etc. Então, são períodos diferentes. Primeiro nasceu Adão, Adão morreu. Aí depois veio, lá para frente veio Noé. Depois de Noé, a gente vai ver Abraão. Aí tem, depois de Abraão, um outro famoso, tem Jacó. Então, a gente vai pegando toda essa geração, pessoas que faleceram, pessoas que foram nascendo, tempos, épocas diferentes. Então, do primeiro livro escrito até o último, foi um período de 1.600 anos. Ou seja, quando a gente diz isso, significa que demorou para escrever toda a Bíblia 1.600 anos para ela ser escrita completa, tá bom? Então foram cerca de 40 homens que a escreveram.
Então, Moisés foi um deles, por exemplo, Mateus, né? Marcos, Lucas, o apóstolo João, o apóstolo Paulo e assim por diante. Profetas do Antigo Testamento, como Daniel, né? Então, eles escreveram a Bíblia. E se você pegar toda ela, você vai ver que foram aproximadamente 40 homens que escreveram. Não são 40 autores, porque a Bíblia tem um autor e ela foi escrita por 40 homens, mas um único autor que criou, que deu os pensamentos, as palavras a serem registradas na Sagrada Escritura, tá bom? Então ela se estrutura em Antigo e Novo Testamento. Os livros são divinamente inspirados, ou seja, foi Deus quem inspirou esses 40 homens a escrever, né, o livro, e formam o canon bíblico. Isso aqui é muito legal, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Então, nesta lição, nós vamos ver a Bíblia, como a Bíblia está organizada, vamos ver a classificação dos seus livros e a canonicidade e também as particularidades dos testamentos, tá bom? Então vamos lá, a gente vai ver três pontos diferentes, cada ponto com 3 subtemas, subtítulos aqui. Então vamos lá, primeiro título, como a Bíblia está organizada, tá bom? Aí o primeiro subtítulo, definição do termo Bíblia. Então a palavra Bíblia tem origem tanto no vocábulo grego como no latim. Então a Bíblia, a palavra Bíblia tem um significado, né, tem a sua origem, a sua etimologia, tanto do grego quanto do latim. Ou seja, a palavra Bíblia tem um significado. Quando você fala Bíblia, você não está falando só ali da Bíblia que a gente pega aqui na mão, né? Deixa eu pegar uma aqui. A gente não está falando só da Bíblia que a gente pega na mão. O que é Bíblia? A pessoa mostra, isso é uma Bíblia. Não. Bíblia é uma biblioteca, é um conjunto de livros, tá? E o termo grego, o termo grego significa livro, é biblos, tá bom? Então a palavra Bíblia vem do termo grego biblos, tá bom? Que significa livros. Por quê? Porque o Evangelho de Mateus, ele é um livro. Então se você pegar aqui, deixa eu ver, um livro, né? Estou lendo esse livro. Se você pegar um livro que você está lendo, aqui é o quê? São 50 páginas, são 200 páginas? É um livro, tá bom? Agora, na Bíblia, nós temos 66 livros. Então, é uma biblioteca na sua mão. Entendeu? Aqui tem 66 livros. Isso é muito, muito forte. Você não está lendo um único livro apenas, mas 66 em sua disposição. Então o termo grego para a Bíblia é biblos, que significa livro e tem a conotação de qualidade sagrada, ou seja, é algo sacro, é algo santo, é algo puro, algo divino, né? Então a palavra Bíblia, no latim, é um substantivo feminino singular que igualmente exprime a ideia de livro. Por volta do ano 150 depois de Cristo, os cristãos passaram a usar o termo em grego tabíblia, que significa os livros. Então, em Bíblia é o mais próximo, a pronúncia mais próxima do latim. Então, Bíblia, era o termo usado pelo latim, que significa os livros, Bíblia, tá bom? Então, era o jeito que eles usavam para se referir a esse conjunto de livros inspirados por Deus. Deixa eu ver. Por isso, a coleção dos livros sagrados formam um único livro, né? Que é a Bíblia Sagrada, ou os livros sagrados, chamada também pelo apóstolo Paulo de as Santas Escrituras. Paulo fala isso lá na carta de Romanos, capítulo 1, verso 2. Romanos, capítulo 1, verso 2. Ele fala Santas Escrituras, ou seja, ele está se referindo à Bíblia como um todo, não como um livro comum, mas como as Santas Escrituras, ou seja, são santas, são inspiradas por Deus. O segundo subtítulo é o cânon da Bíblia, tá bom? A expressão cânon procede do hebraico kané,
com o sentido de vara de medir. O termo correspondente em grego é kanon, que significa régua. Desse modo, na teologia, o vocábulo kanon é empregado como norma de avaliação para identificar os livros sagrados. Ou seja, você comprou uma garrafa de água, você vai pegar uma régua e você vai medir para ver se ela tem o tamanho que disseram que tinha. Então, quando você compra a garrafa, tem na descrição do produto que a garrafa vai ter 15 centímetros. Aí você vai pegar uma régua e vai medir para ver se ela tem 15 centímetros. Você vai começar a observar, você vai começar a medir, procurar se ela é original ou se ela é uma réplica, uma imitação. Então, esse é o sentido de kanon. É você observar, analisar, medir, procurar para descobrir se aquilo é original, se aquilo é verdadeiro, se é verídico ou se é uma cópia, se é uma mentira, se é uma invenção da gente, tá bom? Então, esse é o objetivo do kanon. Então, em vista disso, o termo canônico passou a designar os 66 livros aceitos como divinamente inspirados, ou seja, nós hoje em dia, né, na teologia ou nós cristãos, usamos o termo canônico para nos referir aos textos que foram inspirados por Deus, tá bom? Então nós, principalmente na teologia cristã, usamos o termo hoje em dia mais atual, ou seja, ele vai averiguar se aquilo é verdadeiro ou falso, se é real, se é original ou não. Mas para ficar mais fácil de compreender, se é inspirado por Deus, né? Ou seja, se é verdadeiro, significa o que é ser verdadeiro? É ser inspirado por Deus. Então, canônico é um texto, o texto canônico é um texto inspirado por Deus. E o texto que não é canônico, ele não é inspirado por Deus, tá bom? E nós vamos usar, daqui a pouco vamos falar sobre os termos designados para os livros que não são canônicos, tá bom? Então, são 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento, compondo ali os 66 livros. Isso quer dizer que o Espírito Santo guiou seu povo para a reconhecer a autoridade desses escritos como regra de fé e prática. Nesse sentido, o cânon bíblico está completo. Nada pode ser acrescentado ou retirado das Escrituras Sagradas. Como diz ali o apóstolo João, né, Deus através do apóstolo João, Apocalipse capítulo 22, versos 18 e 19. Terceiro subtítulo do primeiro título. Os dois testamentos bíblicos. O termo testamento vem do latim testamentum, que é a tradução da palavra grega diatek, e da hebraica berit. Ambos os termos têm o sentido de aliança, pacto ou concerto de Deus com a humanidade. Eu peço perdão pela minha pronúncia, provavelmente não foi muito próximo do correto, né, dos idiomas como se deve pronunciar, mas o significado delas é aliança, pacto ou concerto. Então, testamento significa aliança, pacto ou concerto. Concerto de Deus, aliança de Deus com a humanidade, tá bom? Então, a expressão Antigo Testamento foi inaugurada pelo apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 3, verso 14, e refere-se aos livros dos judeus reconhecidos por Jesus como as Escrituras, Mateus capítulo 22, verso 29. A lei e os profetas e os salmos também estão escritos em Lucas capítulo 24, verso 44. O termo Novo Testamento foi usado para se referir ao cumprimento profético de Jesus como mediador da nova aliança. Essa expressão também passou a designar os escritos inspirados dos cristãos, igualmente reconhecidos como as Escrituras. Ou seja, basicamente está dizendo que para perdão dos pecados existiam vários sacrifícios no Antigo Testamento. Sacrifício pacífico, sacrifício para você resgatar o primogênito, que Deus ele fala que todo primogênito é dele, e etc. E existia o sacrifício do perdão dos pecados, que era feito uma vez por ano. Era o sacrifício da expiação para que você fosse perdoado. Ele era chamado de Yom Kippur, era feito no 10º dia do primeiro mês, próximo ali de setembro, e
todos eles faziam jejum, todos eles faziam os seus rituais cerimoniais, e o sacerdote, ele entrava com incensário no templo, aí ele aspergia o sangue do cordeiro para o perdão dos pecados do povo, ou no templo ou no tabernáculo, né? E o que acontecia? Aqueles homens, eles faziam esse sacrifício e era o testamento, ou seja, era o concerto de Deus com eles. Tinha que, quando ao 8º dia, o filho de um judeu, o filho de alguém que tinha essa aliança com Deus, tinha que retirar ali o seu prepúcio, né? Fazer o que a gente chama hoje de cirurgia ali da fimose, salvo engano. E ali ele removia o seu prepúcio, fazendo os meninos, né, os homens, fazendo sua aliança, seu pacto com Deus. Então eles passavam toda a sua vida servindo a Deus e eles eram salvos ou perdoados dos seus pecados mediante esse sacrifício de um animal. E o que mudou foi que quando Jesus, né, ele veio, ele criou um novo testamento, ou seja, o mediador agora não é o sacerdote, o mediador agora não é o cordeiro, o animal sacrificado, mas é Jesus. Então, Jesus não é um sacrifício de oferta pacífica, Jesus não é um sacrifício para resgatar o primogênito, Jesus ele é o sacrifício para perdão dos seus pecados. Então, no que diz respeito à expiação de pecados, Jesus ele é o único sacrifício hoje em dia necessário, tá bom? Então, isso é muito forte porque foi uma das maiores mudanças, ou que dividiu Antigo e Novo Testamento. Embora Antigo e Novo Testamento são praticamente a mesma coisa, salvo essa mudança, tá bom? Que que agora nós somos salvos, ou melhor dizendo, recebemos o perdão dos nossos perdão. Recebemos perdão dos nossos pecados através de Jesus, através da sua obra na cruz. E não precisamos fazer jejum do Yom Kippur ou qualquer outro tipo de jejum para perdão dos pecados, tá bom? Você pode jejuar para orar, você pode jejuar para fazer um exame médico, você pode jejuar para se consagrar a Deus, você pode jejuar para buscar a Deus lendo a palavra, você pode jejuar para mortificar sua carne, você pode jejuar para emagrecer, né? Não um jejum com Deus, né? Mas aquele intermitente. Agora, jejuar para perdão dos pecados, não, tá bom? Então, basicamente é isso que mudou. Então, ainda pode fazer quase tudo do Antigo Testamento. Você pode cumprir os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nenhum bem do seu próximo, nada que não é teu. Então, honra teu pai e tua mãe para que prolongue seus dias na vida, na terra. Ame a Deus sobre todas as coisas, não terás outros deuses, não adorarás imagem, escultura, guarda o dia do sábado, né? Ou seja, tem um dia de descanso. Então, basicamente você cumpre a lei, né, moral, mas você, por exemplo, não precisa comer carne, pode comer carne de porco, que você não vai estar cometendo nenhuma transgressão. Então, alguns aspectos desses como esse mudaram. Aqui a releitura seria: a Bíblia divide-se em 2 testamentos divinamente inspirados, Antigo e Novo Testamentos, tá bom? Então agora a gente vai falar os próximos temas. Então são mais 2. O primeiro é Antigo Testamento e na sequência Novo Testamento. Cada um deles vão ser divididos em 3 subtemas e depois uma releiturazinha. Antigo Testamento. Primeiro, os livros do Antigo Testamento. Então, a classificação dos livros do Antigo Testamento, tal qual a conhecemos hoje, se divide nos seguintes grupos. Primeiro grupo, Pentateuco, que é a lei, constituído por 5 livros, de Gênesis até Deuteronômio. Então, Pentateuco, o Pentateuco, ele é a Torá, que os judeus chamam de a Torá. Torá significa a lei, né? As mitzvah, os mandamentos. A pronúncia também não está muito boa, mas seria ali a Torá, a lei. Então, quais livros que da nossa Bíblia, compõem a lei? Quais livros da nossa Bíblia cristã compõem a lei de Deus?
são os 5 primeiros livros. Se você ler e estudar os 5 primeiros livros da Bíblia, você estará lendo e estudando a lei de Deus, ali é o que Deus quer nos ensinar na sua lei, o que devemos ou não fazer, tá bom? Na sequência, segundo, são os livros históricos, formados por 12 livros, desde Josué até Esther, tá bom? Então, depois de Deuteronômio, nós temos o livro de Josué. Então, se você for ler de Josué até Esther, são os livros históricos que contam a história do povo de Israel. Ali você vai encontrar o livro de Josué, o livro de Juízes, o livro de Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Crônicas, 1ª e 2ª Reis. Você vai achar também ali Esdras, Neemias, Esther. São todos esses livros contam a história do povo, a trajetória do povo, como conquistaram, quando pecaram, quando se arrependeram, quando obedeceram, etc. Os reis que agradaram a Deus, quando surgiu o primeiro rei, como foram os reis posteriormente, Deus se agradou disso. Então vai contar toda a história do povo de Deus, né, antes de Deus espalhar, né, para todo mundo o seu amor, derramar o seu Espírito sobre toda a terra, antes dele salvar com aspas não, né? Deus salvou realmente, mas os gentios, né, os outros, que gentios? Porque somos nós, né, os outros povos, era chamado de gentios, aqueles povos que não participavam da aliança, né, ou até poderiam, mas teriam que se tornar judeus prosélitos, que é, você não nasceu judeu, mas você se converte ao judaísmo. Mas, então, isso se estendeu para todos nós, né, uma bênção. Então, seriam esses livros aqui, os históricos, são 12 livros, desde Josué até Esther. Então, terceiro ponto aqui, terceiro grupo, os livros poéticos, composto por 5 livros, desde Jó até Cantares de Salomão. Então, Jó, aí você vai pegar Salmos, Provérbios, né, etc., Eclesiastes até Cantares, compondo 5 livros, então, os poéticos. Depois, na sequência, os livros proféticos, que se subdividem em profetas maiores e profetas menores. Os profetas maiores seriam 5 livros, né? Quem são os profetas maiores? Os mais famosos ou os que têm maior conteúdo de texto? Os que têm maior conteúdo de livro, tá bom? Não são maiores por fama, não são maiores por importância. Os profetas maiores não são mais importantes que os profetas menores. E por que eles recebem esses nomes de profetas maiores? Pelo grande volume de texto escrito. Eles são profetas maiores porque os seus livros, os seus escritos são maiores. E os livros dos profetas menores são livros pequenos, menos escritos, mas tão divinamente inspirados quanto os outros, tão importantes quanto os profetas maiores. Então, 5 livros dos profetas menores, 12 livros dos profetas menores, 5 dos maiores, perdão, totalizando 18 livros dos profetas, tá bom? Aí, onde eu parei? Isso aqui. A divisão utilizada pelos judeus era tripartida. Vamos lá. Eu peço perdão aos irmãos. Vamos lá. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a divisão do Antigo Testamento usada pelos judeus. A gente falou aqui dessa estrutura que nós cristãos usamos, os evangélicos, né? Protestantismo. Agora vamos falar sobre o Antigo Testamento judaico. Qual a estrutura que os judeus utilizaram? Então vamos lá. Primeiro, a lei. A lei seria o Pentateuco, nosso. Até aí tá igual. Aí depois vem os profetas. Então, a gente vem históricos, poéticos, e só depois vem os profetas. Eles já pegam da lei, já vêm os profetas. E eles não dividem entre maiores e menores, você vê? É a mesma importância. São os profetas. Então, você vai pegar de Gênesis a Deuteronômio, e aí já vai vir os profetas, que é os livros de Daniel, Ezequiel,
Jeremias, Isaías, aí você vai pegar ali Lamentações de Jeremias, Obadias, Oséias, Joel, Amós, Ageu, etc. Então, já vem direto para os profetas. Pros profetas. Aí depois o terceiro grupo deles é os salmos, né, que eles chamam de escritos. Então, os judeus, eles chamam de escritos, são os salmos, tá bom? Terrilim. Então, depois vem ali os... Cadê? Aqui, ó. Salmos ou escritos. Apesar da cultura judaica fazer uma categorização diferente, o conjunto do Antigo Testamento soma os mesmos 39 livros divinamente inspirados, tanto para os judeus como para os cristãos. Então, depois da lei, vem os profetas, e depois dos profetas vem os salmos, que são os escritos, e aí vem os livros históricos e os livros poéticos, tá bom? Que eles catalogaram todos eles como escritos, tá bom? Bom, tanto os judeus quanto nós cristãos protestantes compartilhamos o mesmo Antigo Testamento, que foi o Antigo Testamento que Jesus reconheceu como divinamente inspirado. Jesus não fez uso de livros apócrifos do Antigo Testamento. Jesus não usou o livro de Tobias, Jesus não usou o livro de Macabeus e etc. Então, Jesus usou os livros, né, dos profetas, né, a lei ali de Moisés. Então, Jesus ele utilizou e atestou, ali em Mateus, por exemplo, 24:44, os livros canônicos ou inspirados por Deus. E nós, junto com os judeus que já reconheciam naquela época, né? Jesus ele utilizava, mas os judeus também reconheciam como inspirado por Deus esses livros que hoje nós também reconhecemos como inspirados por Deus. Nós não fizemos um novo canon judaico, nós apenas reconhecemos e utilizamos o canon ou os livros que os judeus e Jesus reconheceram como inspirados por Deus. E no Novo Testamento, nós já vamos falar sobre ele, mas ele foi vivido por Jesus, né? Então, segundo ponto, canonicidade do Antigo Testamento. Acabamos de falar um pouquinho sobre isso. Existem 3 fatores na avaliação de um livro canônico, a saber, a inspiração divina, que atesta se o livro é inspirado pelo Espírito Santo. Podemos ver isso em Neemias 9:30, Zacarias 7:12, 2 Pedro capítulo 1, verso 21. Me perdoem. Então, a canonicidade do Antigo Testamento, né? Segundo ponto aqui. Reconhecimento do povo de Deus que atesta se o livro era aceito como autêntico por seus primeiros leitores. Como a gente pode ver ali em Êxodo, capítulo 24, do verso 3 e 7, ou Daniel, capítulo 9, verso 2. E também, como um terceiro ponto aqui, a preservação pelo povo de Deus, que atesta se o livro era conservado como palavra de Deus, Deuteronômio 31, do 24 ao 26, Daniel 9:2. Por conseguinte, a confirmação desses elementos revela que desde o início os livros do Antigo Testamento foram recebidos e guardados como inspirados e também autorizados, né, ou seja, receberam autoridade de Deus, dotados de veracidade e de autoridade, ou seja, são verdadeiros e têm a autoridade divina. Então um livro ele tem que ser inspirado por Deus, reconhecido pelo povo de Deus e tem que preservar, né, trazer a preservação em que o povo de Deus atesta como a palavra de Deus conservada. E foi o que aconteceu ali no Antigo Testamento. Desde a época de Moisés, muitos anos, o livro ele foi prosseguindo sem alteração, foi sendo escrito pelos profetas e eles receberam aquilo como palavra de Deus. E, se eu não me engano, 70 ou 90 depois de Cristo,
eles fizeram ali, quando o templo foi destruído, eles fizeram ali, escrito de forma legal, né, de forma escrita, um documento mesmo, que por lei atestava ou assegurava que o Antigo Testamento judaico era canon, ou seja, inspirado por Deus, tinha autoridade divina. Então fizeram isso legalmente, conseguiram naquela época, 90 anos depois de Cristo, pelos judeus mesmo, e só que só confirmaram, só legalizaram o que todo o povo judeu já reconhecia, né? Então, embora existiam os livros apócrifos, todo o povo reconhecia os livros inspirados por Deus, né? Aqueles que nós conhecemos hoje, tá bom? Terceiro ponto, particularidades do Antigo Testamento. Quase a totalidade dos livros foram escritos em hebraico, chamado na Bíblia de língua de Canaã, como podemos ver em Isaías capítulo 19, verso 18. Algumas porções foram escritas em aramaico, uma espécie de dialeto que deu origem à língua árabe. Gênesis 31, 47, Esdras 4, do 7 ao 6, e versículo 18 também, e Esdras 7, do versículo 12 ao 26, Daniel capítulo 2, do versículo 4 ao 7, e também o verso 28, e Jeremias capítulo 10, verso 11. Esses textos, essas referências que eu acabei de fazer, são passagens, versículos escritos em aramaico, tá bom? Então esses textos estão escritos em aramaico e os demais estão em hebraico, tá bom? O último livro canônico foi o do profeta Malaquias, que o concluiu antes do ano 430 a.C. E desde então, nada mais pode ser acrescido ou acrescentado ao canon do Antigo Testamento. E conforme o teólogo Norman Geisler, para facilitar a tarefa de citar a Bíblia em 1227 depois de Cristo, o texto foi dividido em capítulos e por volta de 1445 depois de Cristo, o Antigo Testamento foi dividido em versículos, tá bom? Ou seja, se a Bíblia foi dividida em capítulos e depois, posteriormente, foi dividida em versículos, antes disso, como que ela estava escrita? Ela estava escrita tudo junto, sem espaço, tá bom? Sem capítulo, sem versículo, não tinha número. Era como se você pegasse aqui, deixa eu ver, pegasse aqui um texto da Bíblia, tá bom? Você tira todos os números e lê tudo junto. Então, não tinha capítulo, não tinha versículo, era tudo uma coisa só. Ah, mas era um livro assim? Não, não era um livro como esse. Era um pergaminho enrolado, que você tinha que abrir aquele pergaminho para ler. Então, era uma parede enorme com prateleiras de pedra, e você ia lá e pegava rolos e abria aquele rolo, que é chamado pergaminho, e você abria aquele rolo com muito cuidado para não estragar, e ia lendo. Então, um culto de domingo, ele pegava um rolo, abria aquele rolo, lia aquele rolo e explanava, explicava, ensinava em cima daquele texto, tá bom? Então, para facilitar, foi começando a colocar em livros, capa dura, depois ficava mole, foi começando para mim citar. Como que eu vou citar aquela passagem se aquele não tem mais pergaminhos? Não dá mais para falar o pergaminho de Isaías, porque agora era uma Bíblia, era um livro todo junto, mas sem capítulo e sem versículo. Como que eu ia fazer? Então começou a separar capítulos, os livros foram separados, os capítulos em cada capítulos em cada livro e os versículos em cada capítulo de cada livro. Aí foi fácil de citar, como a gente faz uma referência agora. Lucas capítulo 24, verso 44. Aí você vai procurar, como no dicionário, e vai achar. Lucas, procura agora o capítulo 24, agora procura o versículo 44. Aí você vai entender ou conseguir acompanhar, ler exatamente o que aquela pessoa está querendo dizer, está lendo da Bíblia. Você não vai precisar ficar procurando, caçando ali. Muito bom isso, né? Então, resumindo, os livros inspirados que integram o cânon do Antigo Testamento são classificados como lei
históricos, poéticos e proféticos, tá bom? Então, o Antigo Testamento seriam a lei, históricos, poéticos e proféticos. Bom, assim a gente encerra esse segundo ponto. Vamos entrar no nosso terceiro tema, o Novo Testamento. E aí a gente encerra. Então, primeiro subtema. Os livros do Novo Testamento foram reconhecidos pela igreja após a morte e a ressurreição. Eu peço perdão novamente, vou tomar um pouco de água. Vamos lá? Os livros do Novo Testamento foram reconhecidos pela igreja após a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e estão classificados em 4 grupos principais. Evangelhos, tá bom? Primeiro grupo, Evangelhos, que são os 4 livros do Novo Testamento, os primeiros 4 livros, que seriam Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, os Evangelhos. Aí depois são os livros históricos, né? Ou melhor, o livro histórico, formado apenas pelo livro de Atos dos Apóstolos. Então, o único livro histórico do Novo Testamento é o livro de Atos dos Apóstolos, que conta a história dos apóstolos ou a história da igreja, como que a igreja foi crescendo, se expandindo. Terceiro grupo, as epístolas ou as cartas, que se subdividem em cartas paulinas, né, epístolas paulinas, com 13 cartas, de Romanos até Filemão. Também as epístolas gerais, com 8 cartas, vai de Hebreus até Judas. E temos depois o último grupo, que seria a Revelação, que é constituído pelo livro de Apocalipse, que foi ali o último livro da Bíblia, que o apóstolo João teve essa revelação lá na ilha de Patmos. Então, o conjunto totaliza 27 livros inspirados e autorizados, que são chamados de canônicos. Primeira carta de Paulo para os Coríntios, então 1 de Coríntios, capítulo 2, verso 4 e verso 13. 1 de Coríntios, capítulo 2, verso 4 e verso 13. Então, toda a Bíblia de capa a capa é inspirada por Deus. E agora, falando sobre o Novo Testamento, desde o Evangelho de Mateus até o livro da Revelação de Apocalipse, todos os livros que envolvem o Novo Testamento, os 27 livros, são inspirados por Deus e recebem esta autoridade divina, que é a autoridade dada a um livro que é inspirado por Deus. Ou seja, ele tem a autoridade de Deus e ele é inspirado por Deus. Segundo ponto, canonicidade do Novo Testamento. Os critérios de avaliação do Novo Testamento são iguais aos que determinam o cânon do Antigo Testamento. Isto é, inspiração divina, reconhecimento e a preservação dos livros como palavra de Deus. Nesse sentido, a Bíblia oferece indiscutíveis provas de inspiração do Novo Testamento. Aí a própria Bíblia nos dá algumas provas. 1 de Tessalonicenses 2:13. 1 de Tessalonicenses 2:13. 2 de Timóteo 3:16. 2 de Timóteo 3:16. 2 de Pedro 1:21. Tá bom? 2 de Pedro 1:21. Agora, quanto ao reconhecimento dos livros como fiéis, desde o início os escritos falsos foram refutados pela igreja. E nós vemos algumas refutações aqui. 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, verso 15. 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, verso 15. 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1. E 1 de João, capítulo 4, verso 1. Me perdoem.
Em relação à conservação das Escrituras, os primeiros cristãos adotaram a prática. Em relação à conservação das Escrituras, os primeiros cristãos adotaram a prática e a leitura dos livros autorizados em suas reuniões e cultos. Mediante tais fatos, atesta-se que desde o começo a igreja primitiva reconheceu e preservou os livros canônicos, alicerçadas sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, como está escrito ali em Efésios capítulo 2, verso 20, tá bom? Peço perdão pela tosse. Deixa eu tomar mais água aqui, que ela já acabou. Glória a Deus. Então, terceiro tema aqui, terceiro subtema, particularidades do Novo Testamento. E aí a gente faz a conclusão e encerra. Todos os livros do Novo Testamento foram escritos em grego koiné, né, um grego bíblico, um grego antigo da época, tá bom? Hoje em dia não é mais utilizado o grego koiné. Hoje em dia é utilizado um novo sistema do idioma grego, tá bom? Foi atualizado o idioma, mas naquela época era um grego antigo, chamado grego koiné, um dialeto comum e presente por toda a cultura de fala grega, e que muito auxiliou na propagação do evangelho nos primórdios do cristianismo. Atos capítulo 19, verso 10. Ou seja, o idioma mais falado era o grego. Então, como os livros do Novo Testamento, os 27 livros do Novo Testamento foram escritos em grego, qualquer nação que você levava os livros, qualquer lugar que fosse levado, as pessoas falavam grego. Era uma época, era uma geração que prezava muito o estudo, né, conhecimento. Então todos naquela geração, todos daquela época, buscavam estudar, buscavam ler, compreender, né? Lógico que a gente não tem conhecimento total, mas existe sim a diferença, aqueles que não tinham também acesso a essas informações, mas aquela geração, em sua maioria, tinha um grande conhecimento, né, sobre, vamos dizer assim, sobre conhecimentos gerais, sobre filosofia, sobre teologia e etc. Então, o idioma estar num idioma de fácil acesso para todas as pessoas facilitou. Então, se você fosse para a Itália, na Itália falava grego. Se você fosse para Roma, na Roma falava grego. Se você fosse para o Oriente Médio, se você fosse para outros continentes, provavelmente você ia conseguir falar grego por ali, tá bom? E assim por diante. Por isso foi muito importante para difusão, para propagar o evangelho no idioma grego naquela época. É como se você fosse falar inglês, pregar inglês hoje no mundo inteiro. Nem todo mundo fala inglês, mas é muito mais fácil você viajar na China e falar inglês do que falar chinês. Alguém vai conseguir ouvir, traduzir você muito mais fácil. Agora, você ir para a China e procurar alguém que fala português e queira traduzir, é muito mais difícil do que procurar alguém que fale inglês, entende? É mais ou menos isso. Naquela época não era o inglês, a língua mundial era o grego. E a Bíblia foi escrita na língua mundial, na língua mais falada daquela época. Então, onde paramos? Aqui, algumas expressões, mesmo redigidas no vernáculo grego, vernáculo era um papel não era folha de papel, era um tecido de couro, escrevia no tecido de couro, é um vernáculo grego, então possuem significado em aramaico. Isso aqui é muito forte. Dentre elas citamos Talita cumi, menina levanta. Então Jesus, mesmo o texto sendo escrito em grego, Jesus às vezes falava em hebraico ou em aramaico, como aqui Talita cumi, que significa menina, levanta-te, em Marcos capítulo 5, verso 41. Ou seja, o texto foi escrito em grego, mas tem algumas palavras que não estão em grego, estão em hebraico ou aramaico.
como essa aqui de Marcos capítulo 5, verso 41, tá bom? Ou Abba Pai, que significa pai, pai, meu pai, né? Então, Abba Pai, ou Abba, né? Meu pai, o pai, significa que ele usou uma palavra em aramaico, em hebraico, mesmo sendo todo o texto escrito em grego. Jesus provavelmente falava grego também e aramaico. Então, ele falava, estava conversando em grego e daqui a pouco falava uma frase, uma palavra em aramaico. Isso era comum naquela época. Marcos capítulo 14, verso 36, ou Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Marcos capítulo 15, verso 34, tá bom? Então isso é legal você saber, porque toda a Bíblia foi escrita em grego, todo o Novo Testamento, os 27 livros, foram escritos em gregos, mas aqui a gente viu 3 passagens, por exemplo, que estavam escritas originalmente, no texto original, escritas em aramaico, tá bom? Então o conjunto dos livros canônicos foi escrito antes do término do século I. O último livro é o Apocalipse de João, datado por volta de 96 depois de Cristo. E desde o encerramento do cânon, os cristãos reconhecem apenas os 27 livros como inspirados por Deus. Por fim, em torno de 1555 depois de Cristo, o Novo Testamento também foi dividido em versículos. Um resuminho aqui. Os livros inspirados que integram o cânon do Novo Testamento são classificados como evangelhos, históricos, epístolas e revelação, tá bom? E aí a conclusão, o conjunto dos 66 livros formam um único livro, a Bíblia Sagrada ou as Sagradas Escrituras. Esses livros constituem o cânon bíblico do Antigo e Novo Testamento. Os critérios para a avaliação da canonicidade são a inspiração, o reconhecimento e a preservação dos livros como palavra de Deus. A comprovação desses critérios revela que as Escrituras foram aceitas e preservadas como livros inspirados e autorizados por Deus. Amém? Então a Bíblia ela é uma biblioteca de 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo. E toda ela é inspirada por Deus de capa a capa. Toda ela tem a autorização de Deus, ela é a autoridade de Deus, tem autoridade, tá bom? Deus abençoe você, fique na paz do Senhor, quero despedir você em paz, em amor e graça, amém? Feche seus olhos. Pai Santo, eu agradeço por esta reunião, por esta aula, Senhor, da EBA Web, que o Senhor venha abençoar, escrever esses ensinamentos na tábua do coração dos meus irmãos, e eu despeço eles em fé, em amor e em graça, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus e graças a Deus. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus.